tão simples está aqui. Boa noite, Pedro Santana Lopes, o seu espaço de comentário. Vamos começar, temos vários assuntos para falar, mas vamos começar pelas presidenciais, sobre aquela coisa do perfil que Passos Coelho traçou sobre os candidatos, e à qual Marcelo Rebelo de Sousa se referiu ontem à noite. Marcelo afirma que não vai ser candidato a Presidente da República, reagindo assim, no seu comentário na TVI, ao perfil do candidato ideal traçado por Pedro Passos Coelho. É um problema do mediatismo, da popularidade, de um perfil de presidente interventor, de um presidente não parlamentar. E, portanto, claramente eu acho, em relação à pergunta, eu acho que ele quis excluir na moção de estratégia o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Quis, que é perfeitamente legítimo. Sim. Está nas suas mãos e quis fazê-lo. A questão está resolvida quando o líder do partido mais importante da área diz que essa candidatura não vale a pena ponderar como um dever de consciência porque é indesejável. Porque eu acho, pelo menos acho eu, que não faz sentido fazer o que fez Manuel Alegre, que é uma candidatura antecipada para ir a correr antes do partido indicar o apoio a um candidato, ou promover, ou patrocinar, sempre indiretamente um candidato, para dividir o eleitorado e dar a vitória a Cavaco Silva. Portanto, foi o resultado disso. O que o professor está a dizer muito claramente é que Marcelo Rebelo de Sousa, nestas circunstâncias, não será candidato. Pois, eu acho que se o líder da área fundamental, o líder do partido fundamental na área, diz que é indesejável, acho que uma pessoa de bom senso, a menos que queira fazer apenas um exercício de vingança, um exercício lúdico, não vai dividir o eleitorado dando uma vitória mais fácil ao candidato do outro lado. Passos Coelho já hoje referiu ter ficado surpreendido por Marcelo Rebelo de Sousa se ter auto-excluído a candidato à presidência da República. Eu devo dizer que estou bastante surpreendido com essa reação que foi expressa pelo professor Rebelo de Sousa. E estou sinceramente, nós não definimos o candidato que o PSD vai apoiar, porque, como vem bem expresso na moção, o meu entendimento é que uma candidatura à presidência da República deve partir da vontade do próprio candidato, não deve resultar de uma decisão partidária. Mas quando o senhor fala de um candidato pouco mediático... Eu creio que a moção, e é isto que direi, não creio que seja necessário a esta distância dizer mais do que isso. A moção tinha, evidentemente, de traçar um perfil genérico, porque este é o último congresso que nós teremos antes das eleições presidenciais e, portanto, essa matéria tinha de ser abordada, mas qualquer decisão só pode ocorrer bastante mais tarde. Portanto, não quero antecipar para janeiro de 2014 a discussão sobre quem é o candidato, quando ainda não há sequer candidato. A resposta de Pedro Passos Coelho. Boa noite, Pedro Santana Lopes. O que pretende Passos Coelho com este perfil? Eliminar potenciais candidatos ou não? Eu acho que não. Vamos lá ver. Esta história toda, de facto, é muito curiosa, interessante e engraçada. Pedro Passos Coelho, na minha opinião, faz aquilo que devia sempre ser feito, que é traçar um perfil. Ele faz pela positiva e pela negativa. O que faz pela negativa acho menos interessante, embora possa ser relevante, do catavento, portanto, que muda de opinião ou procura polarizar mediaticamente os descontentamentos. Mas ele, pela positiva, ele diz que o Presidente deve comportar-se como um árbitro ou um moderador, movendo-se no respeito pelo papel dos partidos, mas acima do plano dos partidos. E diz, não pode colocar-se contra os partidos ou os governos como se fosse alguém mais, apenas mais um protagonista político na disputa geral. E esta, para mim, eu tenho-me considerado quase pregador no deserto sobre esta matéria. Publiquei um livro em maio, estou farto de dizer isto, e que sempre como pregador no deserto, apesar do que o livro vende, porque eu acho que é importante saber-se, antes de saber quem pode ser candidato a presidente, o que é que pensa cada pessoa sobre o papel do presidente. Eu, por exemplo, ontem fiquei a saber que eu não percebi, quando Marcelo Rebelo de Sousa, desculpa a expressão, enfia a carapuça, porque enfiou objetivamente a carapuça, disse é para mim, ele aliás não disse para mim, disse como aos futebolistas, é para Marcelo, alguns futebolistas, é para Marcelo Rebelo de Sousa. Pelo próprio, disse na terceira pessoa. Na terceira pessoa, se ele considera que se lhe aplica a história do catavento e do mediatismo, ou esta também, que ele referiu que se aplicava, do presidente não... Ele considera-se, pelos vistos, que seria um presidente interventor.
Porque ele disse expressamente, e noutra passagem, quando Passos Coelho diz que era um presidente mais parlamentar, é como Marcelo diz, então está a excluir Marcelo Rebelo de Sousa. Mas quer dizer, quem é que disse que Marcelo Rebelo de Sousa, nem o próprio disse, era um presidente seria um presidente mais interventor, ou um presidente mais parlamentar? E essa é a questão. Esse é que é o ponto. É dizer-se e saber-se, debater-se e discutir-se antes, exatamente, o que é que cada pessoa, e cada presumível candidato principalmente, pensa sobre o exercício da função presidencial. É isso que nunca é feito. Diz-se, é António Costa, é Marcelo, é Durão, é este, é aquele, e dizer assim, está bem, mas... Quer dizer, nós já não estamos em tempo de presidentes da República surpresa, presidentes da República ovos de Páscoa, em que não se sabe o que é que está lá dentro. E, portanto, uma pessoa é candidata... Quantas pessoas terão votado em Cavaco Silva à espera que Cavaco Silva fosse um presidente diferente? Quantas pessoas terão votado Mas não acha que, de algum modo... em Jorge Sampaio a pensar a mesma coisa, ou em Mário Soares, ou em Ramalhianos? E o que é importante, então depois tudo o que se tem passado nas relações entre governos e presidentes é, findo este segundo mandato de Cavaco Silva, quem se quer apresentar a dizer assim, olha, eu tenho sobre a presidência este conceito, este. Passos Coelho, o que vem dizer é, o PSD apoiará uma pessoa que tenha da função presidencial este entendimento. Aliás, eu acho que... Mas não pode ser uma leitura mais simples. Sim. Que pode caber aqui ou não. Sim. Passos Coelho julga que pode ganhar as eleições. Sim. E não quer, nesse cenário, Marcelo Rebelo de Sousa como presidente. Não, eu acho que isso seria um pecado de arrogância absolutamente indesculpável em Pedro Passos Coelho. Os índices de recuperação da economia são os mesmos que se aplicam aos índices de... Aliás, os indicadores de recuperação da economia são neste momento mais visíveis do que os indicadores de recuperação nas sondagens de Pedro Passos Coelho, ou no apoio eleitoral, porque estes segundos não existem, os primeiros já existem. Portanto, se Pedro Passos Coelho estivesse convencido neste momento, ou se quer admitisse com um grau de probabilidade elevado, que podia ganhar as eleições e pode escolher quem é candidato a presidente e quem é presidente da República, estaria a cometer um erro infantil. Eu não acredito que isso lhe passe pela cabeça. Mesmo Francisco Sá Carneiro, em 1980, quando escolheu o candidato presidencial, e era primeiro-ministro no país, e governava em crescimento económico, e não conseguiu fazer eleger o seu candidato presidencial. E sabe que já na altura havia quem discutisse entre um presidente mais parlamentar e um presidente mais interventor. Quem por acaso defendia na altura o presidente mais parlamentar? Eu, que era assessor jurídico de Sá Carneiro. Quem defendia o mais interventor? Marcelo Rebelo de Sousa, entre outros, que se opunha ao projeto de revisão constitucional que eu fiz para Sá Carneiro. Já lá vão 33 anos, isto foi em 1980. Mas é engraçado ver como as coisas se repetem. Mas repetem. Marcelo nunca disse, eu se for eleito presidente, julgo que devo fazer isto e fazer... Até porque não é o tempo. Sim, estamos longe ainda. Estamos longe, só para o ano. Em 2015 há a campanha. Portanto, mas não acha que de algum modo... acho que Marcelo não tinha que enfiar a carapuça como enfiou. Acha que não? Acha que Marcelo... Não, eu não estou a dizer que Passos Coelho não estivesse a pensar nele. Deste caso? Mas isso, se Marcelo tivesse outro tipo de personalidade, eu diria que o que Passos Coelho fez até era muito bom para ele. Porque Marcelo podia dizer assim, eu não quero saber do que Passos Coelho disse. Se eu for candidato a presidente, quem decide sou eu. Porquê? Porque um presidente não depende do apoio de um partido. Esse é um erro enorme que Marcelo cometeu ontem. Marcelo, ao dizer, eu não sou candidato, então, se o presidente do maior partido de que eu dependo diz que não me apoia, como é que quer que eu seja candidato? Isso é um erro, porque um candidato a presidente nunca pode dizer que só o é se o seu partido o escolher. Um presidente tem que estar, de facto, em certa medida, acima dos partidos, por muito que possa vir a ter apoios partidários. Marcelo deu o exemplo de Manuel Alegre, não é? Deu. E esse é o outro erro, não... Como é que eu lhe ia dizer? Não é erro. Eu discordo dessa posição de Marcelo. Essa teoria tem que ser afastada já, mas afastada radicalmente. Essa de que não pode haver mais que um candidato de cada lado, se não está a dividir o seu lado e ganha o do outro, isso não é assim. O nosso sistema é igual ao francês e, portanto, podem ir à primeira volta vários candidatos à direita e vários candidatos à esquerda. Eu, por mim, que não serei candidato, farei tudo para que haja mais que um candidato no centro-direita. Acho que isso é muito bom. Sente-se atingido também por este perfil de... Não. Porque passo, quer dizer, eu de catavento nada, enfim, dizem de mim que ando sempre a defender o governo, Passos Coelho não, acho que não ando sempre a defender, defendo quando entendo que devo defender,
não tenho essa visão do sistema de governo, tenho lutado por uma visão de um presidente que não anda à guerra com os governos, portanto, para mim, não. Outros ex-presidentes do PSD, já não sei, como Marcos Mendes ainda este sábado, quer dizer, há aqui um conjunto de pessoas, de facto, que se especializaram, é assim, nós somos... Como é que eu devo dizer? Acham que é fashionable, que paga, que compensa dizerem mal do próprio setor político em que se integra. Eu acho que eles fazem bem, se for essa a sua consciência, que lhes diz. O que eu acho um bocado estranho é que a consciência de um conjunto de pessoas esteja sempre contra, ou quase sempre, o pensar e o sentir da área política a que pertencem. É uma coisa estranha. Se me acontecesse isso, eu ia fazer um exame a mim próprio de consciência e dizer assim, ou eu estou mal, olha como nos casamentos, nos divórcios, uma pessoa está sempre à guerra, sempre em luta, se não está de acordo nunca, se não se sente lá bem, uma pessoa às tantas tem que dizer, alguma coisa aqui está mal. E, portanto, na relação de algumas pessoas, nomeadamente ex-presidentes do partido, que de facto são de uma violência com o seu partido, como eu nunca vi. Não acontece à esquerda. Se vir os comentadores ou analistas que existem, não têm o José Sócrates, por exemplo, a falarmos nele agora, António Costa, outros não têm essa violência. São homens livres, inteligentes, fora de questão. Agora, no PSD há este fenómeno estranho, em que há como... Não, mas quando estava um governo socialista no poder, tanto um como outro, eram críticos desse... Marcelo e Marcos Mendes. Sim, sim. Sim, Marcos Mendes, não sei se ele já era comentador quando estava José Sócrates. Sim, mas tinha uma coluna de opinião. Tinha uma coluna de opinião, sim. Marcelo Rebelo de Sousa, sim, mas foi sempre mais... Mas isso é outra questão, mais crítica em relação aos governos do PSD. O que eu acho, e compreendo, é assim, o que interessa é vermos qual é a concepção que temos do papel de um presidente no sistema de governo. Porque a concepção dominante que existe hoje em dia é que o presidente deve ser um contrapoder em relação aos governos. É essa concepção que Passos Coelho quer afastar. Quando ele elogia Cavaco Silva e diz que Cavaco Silva tem tido uma visão da função presidencial de cooperação com os vários governos, que eu acho um pouco exagerado no elogio, pretende ser um elogio, Cavaco Silva pegou-se com Sócrates, também já teve desavenças. Podia estar a referir-se aos vários governos deste mandato. Deste mandato. Um antes e pós... Sim, já houve vários ciclos aqui na relação de Cavaco Silva e Passos Coelho. Portanto, o que os portugueses vão ter que discutir para a próxima, desculpem os portugueses não estejam a vir, para não enfiarem barretes, é saberem o que é que cada pessoa que se quer candidatar a presidente pensa do que um presidente deve ser na relação com o governo, com os outros órgãos de soberania, na sua relação com a sociedade portuguesa, como é que vê as coisas, como é que vê a vida. Há muitas matérias, olha, neste momento está em debate em França uma questão muito interessante, a propósito do que aconteceu com o Presidente Hollande, se o Presidente deve ser celibatário, no caso dele, ou não. Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, ontem falou na questão da Primeira-Dama, se deve haver Primeira-Dama ou Primeiro-Marido, Primeiro Cavalheiro, ou não deve haver. Bem, todas estas questões, como, na minha opinião, na reforma do Parlamento, do sistema eleitoral, dos círculos uninominais, devem estar em cima da mesa. E o principal contributo que acho que Passos Coelho dá nesta moção é dizer o tipo de Presidente que não quer. E foi muito engraçado, muito interessante ver Marcelo Rebelo de Sousa logo a correr a dizer isto é para mim. Ele podia ter dito assim, não, para mim então há outros ex-presidentes do PSD, há outros mediáticos, há outros que polarizam, mas teve graça, porque ele mesmo, o catavento, disse, está bem, mas o Primeiro-Ministro também já mudou de opinião algumas vezes. Portanto, é por isso que eu acho... Acha mesmo que Marcelo não é candidato irreversível? Contra o PSD nunca será. A questão, eu acho que ele nunca será. Não está no seu perfil. Ele já ser candidato com o apoio do PSD, eu já disse o que pensava sobre isso, eu não acreditava. Porque acho que Marcelo... Eu hoje li várias pessoas escreverem na net uma coisa muito engraçada. Sabe-se lá se ele seria bom presidente ou mau. Há uma coisa que sabemos, presidentes há muitos, Marcelo há só um. Marcelo é uma figura incontornável na sociedade portuguesa, é um comentador de décadas, é um analista, é um universitário, é uma pessoa admirada pela generalidade dos portugueses, sejam do mesmo setor político ou não. Como presidente não se sabe, ele como ministro teve pouco tempo, foi ministro de Balsemão, nunca foi presidente de Câmara, nunca foi primeiro-ministro, não se sabe. Sabe-se que ele é um grande universitário, um belo analista político e, portanto, agora como presidente, o que se tem a certeza é que Marcelo, até pelas palavras dele, se o presidente do PSD ainda for Passos Coelho, nada parece indicar que o não seja, tanto quanto se consegue prever, Marcelo não será candidato. A única hipótese de Marcelo eventualmente ser candidato era Passos Coelho deixar de ser presidente do PSD. Porque Marcelo
Ele já lhe custa ser candidato com apoio. Não acha possível que as bases façam alguma pressão sobre a direção do PST para... Podem, mas deixa-me pôr aqui outra coisa em cima da mesa. Eu conheço-os como a palma das minhas mãos, digo sempre isto. Ele então, e ele também conhece a mim, andámos juntos vários anos aí em atividades políticas e nas faculdades. É difícil ir à próxima eleição presidencial, porque em princípio a esquerda ganha as presidenciais, normalmente em Portugal. Cavaco Silva foi assim um caso excepcional, foi primeiro-ministro 10 anos, tornou-se consensual. António Costa, o outro, António Guterres. Quer dizer, se aparece António Guterres, já o disse também aqui, como candidato presidencial, quem é que vai lá do centro-direita? Durão Barroso não quer ir lá para perder. Marcelo Rebelo de Sousa, bem, desmaia-se pensar que pode perder. Não vão. Nenhum, por razões diferentes, nenhum nem outro. Durão Barroso ainda tem neste momento a hipótese de ser presidente do Conselho Europeu. Da Comissão Europeia é mais difícil, deve ir para um polaco, deve ir para alguém da Europa Oriental, é o que se diz nos mentideros. Mas ainda tem uma hipótese de ir para presidente do Conselho Europeu. É por isso que ontem Marcelo é muito mauzinho a Marcelo, quando diz se Durão Barroso sobrar dos cargos europeus que ainda pretende, então e se recuperar das sondagens, pode ser que ele se encaixe no perfil de Passos Coelho. Mas porquê? Alguém disse a Marcelo ou Durão Barroso que um é mais parlamentar que o outro, ou mais interventor que o outro. Não, esse é o debate que há que travar na primeira volta, volta das presidenciais. Na sua opinião, Marcelo Rebelo de Sousa, por um lado, precipitou-se, mas, por outro lado, deixou uma porta aberta para justificar uma renúncia. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que Passos Coelho é muito frio. E Marcelo não foi. Eu nunca vi ontem, conheço Marcelo, via-se que Marcelo estava incomodado ontem pela cara dele. Há muito tempo que eu não o via tão incomodado. Ele, com certeza, não gosta. Ele é do PSD, não há de gostar... ver o presidente do PSD escrever uma coisa que ele considera que é dirigida para ele e que o exclui daquilo que ele quer. Mas é que essa tem sido a sina de Marcelo ao longo dos anos. Marcelo esteve contra o meu governo, Marcelo esteve contra o governo de Barroso e hoje em dia é um feroz adversário de Barroso, Durão Barroso. Agora contra o de Passos Coelho, esteve contra Sá Carneiro. Essa é a história de Marcelo. É por isso que eu digo, Marcelo é Marcelo. Marcelo não é presidente, nem primeiro-ministro, nem presidente de Câmara. Nunca foi e provavelmente nunca será. Marcelo é Marcelo Rebelo de Sousa com todas as qualidades e também defeitos que lhe conhecemos. É por isso que eu disse numa entrevista, e já disse aqui várias vezes, que não acredito que Marcelo seja candidato, não acredito que Durão seja candidato e também acredito pouco que António Costa venha a ser candidato. Mas aí não se sabe, depende do Terres Seguro... Aí, e não tem havido muita turbulência ainda. Não, estão-se a poupar. O centro-direita é especialista nisto. Vamos cá partir a casa toda. Está a ver? Pronto, já estamos aqui a agitar um bocado a casa. A esquerda está mais sossegadinha, está mais sossegada para já, é mais fria. Ainda falta realmente algum tempo. Vamos seguir em frente nesta nossa conversa, porque temos metade do tempo, mais ou menos. Politicamente, temos assistido a um António José Seguro, e já que falamos aqui do Partido Socialista, que não quer negociar praticamente nada. É uma posição política compreensível? Não. José Carlos Castro, eu já disse aqui várias vezes, acho que ele ganha quando negocia, ganha quando chega a acordo. Acho que António José Seguro sente-se muito pressionado neste período pré-eleitoral. Estamos a 4 meses de eleições, há europeias, já se fala presidenciais, em coligações para legislativas, congresso de PSD, houve o congresso CDS. António José Seguro tem contestado internamente até Ferro Rodrigues, que ganhou as europeias em 2004 com um resultado extraordinário contra Durão Barroso e Paulo Portas, antes de Durão Barroso arrancar para Bruxelas, e foi esse mesmo Ferro Rodrigues que veio dizer você tem que ganhar as eleições com uma grande margem. Ora, será que alguém acredita que António José Seguro vai ganhar as eleições com uma grande margem? E eu considero, e ele também considerará, António José Seguro, esta fala de Ferro Rodrigues, vice-presidente do Parlamento, tudo, como o sinal do próprio partido, até do mais institucional, para ele próprio, que ou mostra resultados ou então tem que haver mudança. Mas isto está a condicionar o posicionamento político de António José Seguro, ou seja, ele a 4 meses das eleições, a primeira coisa que não quer perder é ninguém da esquerda, é isso? Eu acho que sim. Ele neste momento ainda está na tarefa de segurar a esquerda e não na de disputar o centro. E, portanto, ele para as europeias o que quer fazer mais é segurar o seu eleitorado. Os 36%, 37% que ele acha que podem votar nele. O problema é que se lhe foge gente destes 36%, eu acho que Ferro Rodrigues lhe pede pelo menos 40%. O PS pede-lhe pelo menos 40%.
Eu acho que não vai ser fácil a António José Seguro ter esses 40%. E se a economia continua assim, não é que esteja a bombar, não é que o país esteja com dinheiro, cheio de dinheiro. Não está. Sim, mas está num ciclo... Mas está num ciclo em que as boas notícias vão chegando, que as pessoas têm alguma esperança. Portanto, António José, com os juros a baixar, António José Seguro, se não chega aos 40%, vai ter a vida muito difícil no PS. E tenho a certeza absoluta, António Costa está à espera de uma porta para entrar. Ele está à espera, só que lhe abre um bocadinho a porta e ele entra. E não tem medo que lhe aconteça o que aconteceu a Egas Muniz ficar entalado na porta. Entra mesmo por ali dentro. Até porque é ele que manda na cidade de Lisboa. Portanto... E tem uma boa razão, portanto toma medidas antes. Exato. Bom, vamos caminhando para o final. Mandou liar a porta do castelo. Exato. Hoje, rapidamente, uma análise sobre os juros a 10 anos que baixaram dos 5%. É uma barreira psicológica, é certo. É. A caminho da tal meta de Rui Machete. Mas é muito interessante esta é um sinal... aparente maior confiança, não é? São sinais sucessivos de confiança na economia portuguesa e baixar dos 5 é, de facto, uma barreira psicológica. Não acontecia há 2 anos e tal, não é? Desde 2010. Sim. E há 3 anos e qualquer coisa. E é muito significativo e julgo que é o entrar na estrada... Pode ter, de repente, uma avalanche. Mas se não tiver, é a estrada que leva à salvação do próprio programa cautelar. Eu estou convencido disso. A semana passada houve um facto, acaba por ser um facto político, a discussão da coadoção e do referendo. Eu precisava de uma data de tempo para falar sobre isso. Mas já não temos muito. Eu já sei, já não há, não. Surpreendeu o grupo parlamentar Deixe-me dar uma versão diferente. Discussão que acaba por ser ou quase todos os analistas consideram à esquerda e à direita como um tiro no pé. Eu sei, mas eu não acho que tenha sido um tiro no pé e por isso é que eu precisava de algum tempo. Eu devo dizer, pronto, com o trabalho, uma pessoa trabalha, eu não tive tempo para seguir esta história. No fim de semana comecei a ouvir o debate. Pensei assim, mas o que é que aconteceu aqui? Esta indignação toda, este espanto todo. O que é que aconteceu? Eles põem... Veja, primeiro uma coisa... Quando é que se disse que nos anos seguintes não havia nada em matéria de adoção? A lei de há 2 anos sobre casamentos homossexuais. Essa lei tem lá escrito que ela própria não tem qualquer consequência em qualquer tipo de regime de adoção. E isto tem sido assim em Portugal. Aprova-se uma... Vamos já ao passo a seguir. Foi a interrupção voluntária da gravidez, foi chumbada na primeira, fez-se um segundo referendo anos depois, e depois, a seguir ao referendo desse, vem do casamentos homossexuais, disse adoção, não, agora é coadoção, se for aprovada, a seguir à coadoção, vem a adoção. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O que é que aconteceu no Parlamento? Quando o PS apresentou em maio a proposta de lei, o que aconteceu foi que havia vários deputados do PS, e principalmente, que estavam ausentes, porque não estava prevista aquela data de votação, estava no estrangeiro. E o que acontece é que na reunião do grupo parlamentar que houve a semana passada, 80 disseram que são contra a coadoção. Eu estou à vontade porque eu não sou a favor, mas só 12 é que se manifestaram a favor. Mas uma grande maioria dos contra e a favor disseram, então vamos fazer referendo. E eu não vejo qual é o mal do referendo. Quando se diz não se pode referendar direitos de pessoas. Então, quando há o referendo sobre a interrupção da gravidez, não se referenda direitos de pessoas. E o que está aqui em causa não é os direitos de casais homossexuais, é os direitos das crianças. Eu, na misericórdia, tenho a adoção de muitas crianças que estão entregues. Sim, mas essa questão, são os que aqui está em causa não é propriamente a coadoção, não é? Porque foi ter-se aprovado o referendo. Veja o caso. É aprovar um referendo sobre uma lei que foi recentemente aprovada, ou seja... Então, mas isso aconteceu com a regionalização. Também aconteceu, já vai. Aconteceu com o aborto. Aconteceu com o aborto também. Mas não fica em causa a democracia representativa? Não. E quando se diz não se pode referendar direitos de pessoas, então, mas se pode legislar direitos de pessoas, por maioria de razão pode-se referendar. Desculpe lá. Eu pergunto, porquê é que pode ir a referendo a interrupção da gravidez e não pode ir a coadoção? Porquê? E estes agora que falam contra o referendo foram entusiastas lutadores pelo segundo referendo, chamado referendo do aborto. Pessoas que eu eixo nos eixos do mal e do bem, a dizer que horror. Marcos Mendes veio acusar o grupo parlamentar do PSD de golpada. Ele era líder parlamentar quando foi aprovado o referendo da regionalização. Era Marcelo Presidente, referendo da regionalização e do aborto, o primeiro. E houve disciplina de voto. Ele era presidente do PSD quando foi aprovado o segundo referendo do aborto. E houve disciplina de voto. Há aqui um barulho em Portugal, que o chamou da generalidade dos analistas, que uma pessoa ouve e pensa assim,
Eu ouvi, hoje à tarde estava a falar com várias pessoas, expliquei-lhes aquilo que achavam que se tinha passado, as pessoas diziam, então somos completamente intoxicados. E é o que eu acho que se passa. É por isso que está a ver que há determinadas carapuças que não se enfiam, porque há quem não alinhe neste tom geral. Marcos Mendes acusa o PSD de golpada, Marcelo Rebelo de Sousa diz de aproveitamento, não sei quê, mediático ou para distrair de outras coisas. Mas não é, foi o PS que agendou esta questão, não foi o PSD. Foi o PS que levou ao Parlamento, agora ia-se à votação final global. E Luís Montenegro, que é o líder parlamentar, tinha duas hipóteses. Ou na votação final votava contra o global, na especialidade votava contra o que tinha sido votado na generalidade, e o texto era igual, era ridículo, ou então tinha esta hipótese do referendo. Pode ser assim, o processo não correu bem desde o princípio. Não, não correu bem. Era bom que lá tivessem estado os deputados todos ao princípio. Mas o que os deputados pensam é assim. Então, desculpem lá, a maioria, a que está agora no Parlamento, é contra a coadoção. Bem ou mal, eu sou a favor, já lhe disse. Mas são contra. Então vai passar uma lei que é contra aquilo que nós pensamos? Tem pés na cabeça, pelo menos vamos a referendo, senão revogamos a lei. E, portanto, eu nunca vejo mal no referendo sobre questões sérias. Pode dizer assim, mas esta altura complicada. Eu sei que o Primeiro-Ministro, no verão passado, disse no PSD lá dentro, ele disse, agora com a crise política, com isto, lembre-se que isto foi ao Parlamento em maio, houve crise política em julho, estava-se aflito com autárquicas, com orçamento. Eu disse, não vamos, agora um referendo agora. Mas eu sei, posso dizer e posso garantir, a direção do PSD o que disse foi os deputados que resolvam isto. E foi o grupo parlamentar em reunião que decidiu, nem foi a direção do grupo parlamentar, 80 contra 12, dizer deve haver referendo. E, portanto, eu não vejo qual é o escândalo disto, porque é que pode haver referendo para a mesma tese, agora não. É proibido haver referendo. Se é boa altura ou não, mas não foi o PSD, de facto, que pôs isto em cima da mesa. Temos ainda 2 minutos, portanto dá para falar. 1 minuto para cada. 1 minuto. A frase da semana de Barack Obama, que passamos a ver para os serviços secretos de informação, a menos. Não conseguem pôr a frase inteira, mas eu posso ir dizendo. Barack Obama disse exatamente isto. Fui muito claro para os serviços de informação, a menos que a nossa segurança nacional esteja em jogo, não iremos espionhar as comunicações dos líderes dos países aliados mais próximos e nossos amigos. Enfim, é uma meia-culpa e é uma garantia, mas será que é verdade ou não? Não, verdade pode ser, mas eu acho esta frase extraordinária. É sinal do estado a que o mundo chegou. Portanto, desculpa, eu até pus o telemóvel no bolso, que é assim, ainda bem que não sou líder e não sei, temos que lhes pedir a lista dos países amigos. No 1 de janeiro, agora todos os anos, tem que se falar para o Washington e dizer assim, importa-se de mandar a lista de quem considera um amigo, não é inimigo, não é relações cortadas, quem considera um amigo para saber se estamos em escuta ou não. Quer dizer, quando um presidente dos Estados Unidos vem dizer, a partir de agora não espiamos mais os amigos, pronto, é a confirmação de que espiaram, assumido pelo próprio Presidente dos Estados Unidos. Eu acho que às vezes os deuses da loucura também andam ali por cima do Washington e da Casa Branca. Apesar de Obama ser muito simpático e a mulher ter feito 50 anos. Porque não sei se as conversas da Sra. Merkel terão assim tanto interesse, mas há conversas... Do Sr. Hollande tem. O Sr. Hollande também tem com certeza. Mas há outra espionagem industrial, há uma série de coisas que querem é tudo espiado. Nós todos temos partido deste princípio. Quando mandamos mails, quando fazemos telefonemas, tudo pode ser visto, e já não é o Big Brother, é o Great Brother, Enormous Brother, Super Brother, exatamente. Vamos fechar com a imagem da semana, Cristiano Ronaldo condecorado. São imagens de uma conversa de Ronaldo com o Presidente esta manhã. É justa esta condecoração e há muito tempo que não se via tanta imprensa estrangeira em Belém. É assim, Cavaco Silva, se soubesse, já era capaz de já ter condecorado mais cedo. Isto da relação com a imprensa estrangeira é curioso, nós não temos tempo para falar, mas eu acho que é muito justo, acho que é o reconhecimento... Olha, por razões tristes, foi adiado por causa da morte de Eusébio, acabou por ser, depois de Ronaldo receber a bola de ouro, vem ao seu país receber a confirmação da consagração. Depois do mundo, digamos assim, o consagrar pela votação na FIFA, o seu país testemunha-lhe o apreço e a gratidão. Eu acho que Cavaco Silva aqui representou todos os portugueses, cada vez mais admiram Cristiano Ronaldo. Volto a dizê-lo, para além dos golos que marca, até pela maneira como ele trata a família. E também o seu país, referiu-se muito respeitosamente ao Presidente da República, ele está cada vez mais maduro
e ainda ontem marcou um golo a 133 km por hora. Viu o golo? É muito estranho. Aquilo é um bólide. Se aquilo vai a Washington, o Obama bem pode fugir. Obrigado por ter estado mais uma vez. Até para a semana, se Deus quiser. CM Jornal, que agora fecha a seguir mercado e eu depois volto mais logo com o CM Sport. Até já.